Epilepsia. Quais fatores podem estar ligados ao seu surgimento? Crises, diagnóstico e tratamento é o que você confere no Saúde em Prática, que começa agora. E para falar sobre este assunto, a nossa convidada é a neurologista Andréa Nieri. Doutora Andréa, obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Saúde em Prática. Eu que agradeço, é um prazer. Prazer. Bom, para a gente começar aqui o nosso assunto, muita gente associa a epilepsia a convulsões. Essa ligação está correta, doutora Andréa? Parcialmente sim, tá? Convulsão é um dos tipos de crise epilética, tá? A convulsão é um fenômeno motor, então são aquelas crises com muitas contrações musculares, que a pessoa cai no chão, se debate, tem os abalos motores. Então são as crises que as pessoas veem mais comumente e rapidamente reconhecem como uma crise convulsiva. Mas não é o único tipo de crise epilética e nem sempre aquilo é relacionado a uma epilepsia. As pessoas podem ter esse tipo de crise em outras situações também. Sim, a gente até vai se aprofundar já na epilepsia. Agora, até para a gente entender quais são essas outras doenças que podem gerar convulsão. As pessoas podem ter uma crise convulsiva em processos infecciosos, por exemplo, num caso de meningite, uma febre alta. Crianças com febres mais altas podem ter crises com até 5 anos de idade, isso é bem comum até, e depois não acontece mais, né? Em casos de traumatismo craniano, pode ter uma convulsão se tiver um coágulo no cérebro, em casos de AVC hemorrágico, etilistas, quando tem uma intoxicação alcoólica, ou diabéticos que têm hiper ou hipoglicemia, podem ter crises convulsivas, e nesse caso não são epiléticos, né? As crises vão passar sem necessidade de tratamento para epilepsia. Sim, até para a gente então entender a diferença e conhecer um pouco mais a epilepsia, o que é de fato essa doença, doutora? A epilepsia é uma doença neurológica do sistema nervoso central em que uma população de neurônios tem uma hiperexcitabilidade, funciona além do normal. Esse funcionamento anormal dos neurônios provoca essas descargas e essas crises epiléticas. Agora, a epilepsia, ela tem alguns tipos, é isso? São crises diferentes? São crises diferentes. Às vezes é só um hemisfério, só um lado do cérebro que provoca as crises, são as epilepsias parciais. Às vezes é o cérebro todo que entra nessas descargas anormais, são as epilepsias generalizadas. Às vezes há perda de consciência, às vezes não há perda de consciência. Então, são crises complexas ou sem perda de consciência. E dependendo do local onde acontecem essas descargas elétricas, é o sintoma que a pessoa tem. Então, se as crises são em áreas visuais, a pessoa pode ter alterações visuais, ver pontos luminosos, ter alterações de profundidade, enxergar a mão crescendo, diminuindo, ter crises psíquicas, ter lembranças do passado, a crise do filminho que a gente fala, enxergar o déjà vu, o jamais vu, né? Crises olfativas, sentir cheiro ruim, né? Então, nem sempre vai ser uma crise com manifestação motora, né? As crises de ausência são outro tipo de crise. Então, tem vários tipos dependendo da área cerebral que é afetada. E a crise convulsiva, que é a crise motora de contração. Legal. Então, já que a gente falou da crise convulsiva, o que é que caracteriza essa crise? Essa crise, normalmente a gente chama de crise tônico-clônica generalizada. É uma crise que afeta todo o hemisfério cerebral, que causa contrações tônicas, a contração prolongada da musculatura, e clônicas, que é a contração e o relaxamento da musculatura. Como é uma contração persistente, se tiver com a bexiga cheia e tiver a contração da bexiga, pode ter a perda da urina, né? Se for uma contração mais prolongada, vai ficar cianótica, vai ter a pele mais arroxeada, né? Então, isso assusta muito a pessoa, é uma crise muito feia, né? Mas, normalmente, ela tem um tempo curto, ela dura 1, 2 minutos, no máximo, aí 5 minutos, e aí ela passa. Por ter sido uma descarga elétrica cerebral muito importante, ela tem uma característica pós-crise, que a gente fala, de sonolência, de dor de cabeça e de confusão mental. Não dá para acordar de uma crise convulsiva e pegar o telefone, ligar para o pai, para a mãe, sair conversando, reconhecer o ambiente. Existe uma confusão pós-crise que pode durar até uma semana, às vezes. Legal. Bom, a gente tem agora uma pergunta do senhor Fernando, que está relacionada a um dos tipos de epilepsia. Vamos ver. A crise de ausência também está ligada à epilepsia?
A crise de ausência, seu Fernando, é um dos tipos de crise epilética, tá? A crise de ausência, na verdade, é um dos tipos de crise muito comum na infância, tá? É uma crise curta, rápida, que causa desligamentos, né? Então, a pessoa está ali, às vezes, na escola, estudando, está ali escrevendo na aula e desliga, apaga do mundo. Mas e depois continua fazendo o que estava fazendo antes. Mas né? fisicamente, como que essa pessoa fica assim? Paralisa. Tá? Mas tá não ali, dorme nada? Ela estática. para, como se desligasse mesmo, tivesse uma ausência, né? Um apagamento do que estava fazendo e depois continua. São segundos, ela é bem rápida e ela é muito comum na infância. É raro no adulto. O adulto confunde muito a crise de ausência, que é uma crise generalizada, pega os dois hemisférios cerebrais e tem até um padrão eletroencefalográfico bem típico, confunde muito com a crise parcial complexa, que é mais comum no adulto. É um outro tipo de crise parcial de só um hemisfério, que é uma crise parcial só de um lado, que também dá, às vezes, esse desligamento do ambiente, ela é prolongada, a pessoa pode sair, caminhar, conversar, responder, abrir a geladeira, mexer na roupa, mas sem saber o que está fazendo. Tá? Então, por isso que os adultos falam, às vezes, chegam no consultório e falam, eu estou tendo ausência, né? Porque não sabe o que está fazendo. Mas, na verdade, não é a ausência típica, que era chamada antigamente de pequeno mal, é sim uma crise parcial complexa. O tratamento é completamente diferente. Talvez o seu Fernando esteja falando da crise parcial complexa, não da ausência. Mas existe a crise de ausência, é um dos tipos de epilepsia, faz parte da epilepsia. Legal. Agora, um outro tipo de epilepsia está associado a movimentos involuntários, né? Que são os espasmos. Explica um pouquinho pra gente sobre esses espasmos. Espasmo é um tipo de contração muscular. Tem tipos de espasmos que não são crises epiléticas, né? Tem espasmos faciais, mioclonias faciais, que não tem nada a ver com epilepsia. Nem chega a uma convulsão, Não, né? nem chega a nada disso. Isso é uma outra doença. Mas tem epilepsias parciais motoras. São descargas cerebrais da área motora cerebral que podem não ter perda de consciência. Inclusive, crises parciais motoras, que o indivíduo está consciente, pode ter, por exemplo, um movimento muscular do braço, conversando com você e está ali mexendo o braço. Isso é poderia ser um tipo de espasmo. E tem as mioclonias, contrações musculares, às vezes epilepsias mioclônicas, que causam contrações musculares em qualquer região do corpo. Tá? Isso também pode acontecer. Tem outras mioclonias que também não são epiléticas, mas existe a epilepsia mioclônica também. Legal. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente segue falando sobre a epilepsia. Até já! Estamos de volta com Saúde em Prática, hoje falando sobre epilepsia. E aqui conosco, tirando as nossas dúvidas, está a neurologista Andréa Nieri. Andréa, para a gente entender um pouquinho mais, quais os fatores podem estar ligados ao surgimento da epilepsia? Ao surgimento da epilepsia, tem epilepsias que são desde o nascimento, são genéticas, bioquímicas, tem bebês que já aparecem com crises epiléticas, né? Tem epilepsias que são associadas a lesões anatômicas, epilepsias focais sintomáticas que a gente fala, desde malformações, desde tumores podem gerar epilepsia, depois de acidentes vasculares cerebrais podem aparecer epilepsias, depois de procedimentos cirúrgicos, de traumatismos. Neurocisticercose é um fator que pode gerar epilepsia, na nossa região é muito comum, né? A doença do bicho de porco, depois das calcificações dos cistos de neurocisticercose, a epilepsia acaba aparecendo, é muito comum na nossa região. Mas às vezes a gente não encontra nada, faz os exames de imagem e não aparece lesão anatômica nenhuma, né? Então é uma disfunção mesmo química ali de funcionamento dos neurônios. E quando a epilepsia tem a recorrência de crises, né? Não é uma crise única. E aí a gente precisa tratar mesmo não tendo essas crises recorrentes. Se são recorrentes, a gente tem que tratar, né? Mesmo não tendo uma lesão. E agora, como é que é realizado o diagnóstico da epilepsia? O diagnóstico, primeiramente, é um diagnóstico clínico. Você precisa sentar e conversar com o paciente, porque as crises muitas vezes são confundidas com outras coisas, né? Primeiro, diferenciar se não houve uma outra situação para gerar
àquela crise, principalmente a crise convulsiva, aquelas coisas que a gente falou. Se não é um diabético, se não teve uma hipoglicemia, se não teve uma febre, se não teve uma outra situação. Saber se é o primeiro evento. O primeiro evento normalmente não é tratado, porque pode acontecer em até 20% das pessoas. Então, é bastante gente que pode ter uma crise e nunca mais ter na vida. Segundo, saber se existe uma lesão anatômica ali. Então, existem exames de imagem que a gente faz, exames de eletroencefalograma para a gente buscar uma lesão. Mas saber se é realmente uma crise, porque pode acontecer desmaio, síncope de origem cardiogênica, arritmias, hipotensões, que podem não ser crises. Então, essa diferenciação é feita com a conversa com o paciente. É isso que tem que ser feito. Mais a conversa, então, principalmente mesmo, né? A conversa. Saber se é uma crise, se não foi um estado de ansiedade que levou a um desmaio. Essa conversa, saber o que aconteceu antes, o que o paciente sentiu antes, como foi o evento, que ele não vai saber contar, é um acompanhante que precisa contar. Sim, e quem viu o evento, se teve a contração, se não teve, e depois do evento, como estava, se estava confuso, desorientado ou se acordou normal, porque acordar normalmente não está normal, ele está confuso, desorientado, com cefaleia, é isso que a gente precisa saber, como é o pós-crise. Legal, a gente tem mais uma pergunta que nós vamos ver agora, é a da Cássia. Durante a crise convulsiva, como devemos proceder? Bom, quais são as dicas aí? Tem gente que acha que, de repente, puxar a língua, assim, como... Porque no desespero, né, assusta todo muito. mundo fica assustado, né? Principalmente a crise convulsiva mesmo, ela assusta demais, é muito feio, né? As pessoas ficam muito desesperadas normalmente, então isso é bem importante. Durante a crise, principalmente, proteja o doente para ele não se machucar. Então, afaste o que tiver de móvel, de alguma coisa que possa machucar o doente. Se for possível, proteja a cabeça com uma almofada, um travesseiro. Normalmente, vai ter contração muscular, da musculatura abdominal, então pode ter vômito. Se for possível, vire a cabeça de lado, deixe a cabeça mais de lado. Jamais coloque algum objeto na boca ou coloque o dedo na boca. Ninguém engole a língua. Pode morder, pode machucar, depois passa, né? Recupera, mas não né? coloque o seu dedo, vai machucar o seu dedo e o paciente fica bem. Então, não coloque dedo, não puxe língua, não precisa fazer massagem cardíaca. Às vezes, por ficar um pouco arroxeado pela contração, as pessoas acham que vai ter parada cardíaca, alguma coisa assim. Não acontece, não precisa fazer massagem, tá? Então, só proteger a cabeça, virar de lado, afastar os móveis. Normalmente, a crise é rápida, dura segundos, alguns minutos. Se a crise não passar, aí sim, lógico, chamar um serviço de emergência, porque aí vai precisar de medicação endovenosa para cortar a crise. Mas normalmente ela é bem rápida, né? Se já for um paciente epilético em tratamento, aí prosseguir o tratamento habitual, não precisa dar medicação na hora da crise, as pessoas têm essa mania, a medicação vai fazer efeito uma semana depois, não precisa ser dada na hora. Mantenha o tratamento regular e avisa o médico que faz o segmento. Se não for um paciente epilético, se for uma primeira crise, precisa daí sim levar a um pronto atendimento ou marcar uma consulta com o neurologista para saber por que ele está tendo aquela primeira crise. Legal. Agora, e diante de uma crise de ausência, como é que as pessoas ali ao redor devem reagir? A crise de ausência, lembrando, às vezes ela não é nem percebida, porque ela é muito curta. Quanto tempo aproximadamente? Segundos. Então, a crise de ausência a gente percebe por conta dela ser muito repetitiva. Então, o que as mães normalmente vão receber em casa é o resultado de um mau rendimento escolar. Tá? Então, o professor vai falar, não aprende, é desligado, e a gente vai ver num eletroencefalograma bem feito, com o fotoestímulo, ela é bem sensível à fotoestimulação ou à hiperventilação, o desligamento da criança. Então, a crise de ausência, não tem tanto problema, né? É difícil você interromper uma crise de ausência, não tem problema algum também. A crise parcial complexa, que é a ausência, entre aspas, dos adultos, também não tem problema. Você pode falar com a pessoa, pode orientar, puxar, sentar, né? É o mesmo princípio de uma crise mais comum. Ela vai passar, ela tem um tempo curto, a hora que passar a pessoa normalmente vai estar mais confusa, às vezes com um pouco de sono, precisa ser levada para tratamento, para investigação. Legal. Bom, agora é a Tânia que tem mais uma pergunta para a doutora Andréia. Vamos ver.
Doutora, como é feito o tratamento para a epilepsia? Para a epilepsia, né, que é aquele doente que tem a recorrência das crises, a gente precisa saber primeiro qual tipo de crise ele tem. Se é uma crise parcial, se é uma crise generalizada, as medicações são diferentes, são separadas. Hoje em dia a gente tem muitos medicamentos disponíveis. Como são medicamentos para diminuir essa hiperexcitabilidade neuronal, normalmente são remédios que no começo de tratamento causam um pouco de sonolência, mas são bem tolerados, tá? Então, lógico, a dose depende do paciente, de tamanho, de peso, da atividade, mas é tranquilo fazer o tratamento. Tem epilepsias que são refratárias, em que é muito difícil a gente deixar o paciente mais controlado quanto às crises. Nesses casos, a gente até indica tratamento cirúrgico, que hoje em dia é disponível. Não dá para a gente jurar 100% que esse doente nunca mais vai ter uma crise. Isso é um problema porque a crise não pode ser prevista, né? Eu não posso dizer a sua crise próxima vai ser daqui 3 meses em tal horário. Então isso causa uma certa limitação, mas se o doente conseguir manter regularidade com a medicação e uma disciplina na sua vida, ele consegue ter uma vida normal com o tratamento. Agora, a cirurgia é só para algum caso específico de epilepsia ou não? Não, a cirurgia a gente utiliza principalmente para pessoas que usam muitos medicamentos em doses muito elevadas, e especialmente aqueles que têm uma lesão documentada num exame de imagem e que, lógico, a gente encaminha para centros de referência, né, centros especializados com muita experiência. Por quê? Não adianta eu achar um possível foco para aquelas crises, gerador das crises, operar ali e ele ter um segundo foco depois, né? Então eu preciso ter certeza, com imagem, com avaliação neuropsicológica, para ter certeza de que eu não vou criar um problema depois para essa pessoa, de fala, de comunicação, de qualquer outra coisa. Então precisa ter um teste de dominância, vídeo eletro prolongado, para saber que está totalmente seguro eu mexer ali, né? E aí a gente consegue diminuir dose, às vezes até eliminar a medicação. Mas desses casos, porque é uma cirurgia bem segura, se muito bem feita, em centros de referência. Eu encaminho para esses lugares, nesses casos. Legal. Bom, epilepsia, exercícios físicos, epilepsia e gravidez é o que você confere no próximo bloco aqui do Saúde em Prática. E tem também o quadro Opção Saudável. Até já! Saúde em Prática está de volta. Aqui conosco está a neurologista Andréa Nieri, nos esclarecendo sobre epilepsia. Mas antes de prosseguir, é hora do Opção Saudável. Vamos rodar! Olá, eu sou André Santos, fisioterapeuta. Vou falar para vocês sobre quiropraxia hoje no programa Saúde em Prática. A quiropraxia é uma profissão na área da saúde, uma especialidade do fisioterapeuta, que diagnostica, avalia e trata problemas do sistema neuromusculoesquelético, principalmente relacionados à coluna vertebral, através das mãos. Bom, a quiropraxia, além de tratar, ela previne diversas patologias, como hérnias de disco, torcicolo, diversos problemas relacionados à coluna vertebral, problemas esportivos, traumas, entorse, mas principalmente os associados à coluna vertebral, além de tratar enxaquecas, cefaleias decorrentes de problemas de desajustes da coluna vertebral ou tensionais, cefaleias tensionais, disfunções nas articulações temporomandibulares. Diversos são os tratamentos que abrangem a quiropraxia. Eu procurei a quiropraxia tem uns 6 anos mais ou menos, porque eu tinha muita enxaqueca. E foi assim a única alternativa que melhorou mesmo depois de muitos anos com muita enxaqueca. O tratamento ele é baseado na avaliação do paciente. Eu tenho que ter uma resposta do paciente ao tratamento, mas em geral essa resposta é bem rápida, principalmente nos casos onde o paciente tem muita dor. A resposta à dor é muito rápida. O tratamento com a quiropraxia, no meu caso, foi muito rápido os benefícios. Uma vez por semana e em meses eu já consegui resultado. O paciente que está em gestação, ele sofre diversas alterações no corpo. Mudança da coluna vertebral, mudança do quadril. Essas mudanças vão gerar dores
tensões. Então a quiropraxia ela é indicada para manter o posicionamento correto da coluna, para eliminar essas dores. Agora que eu estou com uma gestação, estou de 6 meses, uma gestação gemelar, estou fazendo como prevenção para prevenir dor na coluna, dor nos membros inferiores, dor no pescoço, para a saúde. Não tenho dor nenhuma, não tenho que me queixar, fazendo atividade física moderada, quiropraxia uma vez por semana. Bom, você que está assistindo o programa, procure se informar sobre a quiropraxia, sobre os benefícios que ela traz, sobre o tratamento que tem muito benefício para quem tem dores de cabeça, enxaqueca, cefaleia, para você que está gestando, ou até mesmo para você que pratica qualquer atividade física ou esporte, um aumento no potencial desse esporte. Ou se você quer ter apenas qualidade de vida livre das dores, procure se informar mais, busque saber sobre a quiropraxia. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Super bacana essa dica. Agora, voltando para o tema que a gente já estava discutindo no último bloco, né? A gente estava falando sobre o tratamento da epilepsia. Aí eu queria saber de você, doutora Andréa, porque muita gente tem o hábito ali de estar fazendo o tratamento, começa a sentir uma melhora e, de repente, abota, para de tomar os medicamentos porque acha que já sarou. Isso pode causar algum problema? Pode causar crise. Pode voltar tudo de né? novo. A interrupção do tratamento é uma das causas de crise no paciente que é epilético e está em tratamento regular. Então, não pode interromper mesmo, né? É o que eu disse para você, a gente não tem uma previsão de quando a crise pode acontecer, ainda mais num doente que interrompe. Lógico, um atraso de 1 hora, 2 horas na medicação não tem problema algum, mas interromper ou mesmo pular uma dose do remédio não é aconselhável de jeito nenhum. Mas o tratamento, ele pode ser que chegue um momento que a pessoa não precisa tomar mais o medicamento ou é realmente um tratamento até o fim da vida, que você sempre vai ter que fazer? Não, tem epilepsias que inclusive chegam a desaparecer, tá? Tem epilepsias juvenis, de adolescência, que chegam a desaparecer completamente a partir de uma certa idade. Tem epilepsias que a gente sabe que precisam manter a medicação continuamente. A gente vai diminuindo a dose, tem prazos, a gente acompanha com EEG e vai avaliando a necessidade de manter ou não o medicamento. Mas isso tem que ser feito com acompanhamento médico. Não dá para a pessoa achar que está bem e parar de vez. Tudo. Isso não é aconselhável. Legal. Agora, outra dúvida é em relação às mulheres que têm epilepsia. Elas podem ter alguma complicação durante a gravidez? Então, vamos inverter um pouco. Qualquer mulher pode ter uma complicação na gravidez, não precisa ser uma pessoa portadora de epilepsia. A portadora de epilepsia pode engravidar? Pode, tá? Desde que seja uma gravidez programada. Para quê? Para que ela ajuste a medicação mais adequada para a gravidez. Não são todos os anticonvulsivantes que são indicados para manter uma gestação. A gente usa algumas vitaminas para proteger o feto, tá? Para manter uma gravidez tranquila. E a crise epilética é de maior risco para a mãe e para o nenê do que a medicação. Então, é preferível ela manter o tratamento adequado do que suspender a medicação e ter convulsões com aquela barriga e com o nenê ali dentro, causando hipóxia, falta de oxigênio, falta de circulação de sangue. Então, eu tenho várias mães gestantes no consultório e a gente vê depois as crianças muito bem. Então, é possível, dá para fazer isso tranquilamente. Legal. Agora, em relação aos exercícios físicos, eles estão liberados para quem tem epilepsia? Para quem tem as crises bem tratadas e controladas, é bom, ajuda, desestressa e tranquilamente dá para fazer. Lógico que esportes radicais, sem acompanhamento, não é uma boa ideia, mas dá para fazer tranquilamente. Legal. Agora, em relação ao impacto social e psicológico dessa doença, é grande, né, doutora Andréa? É muito grande, né? Ainda tem pessoas que associam a epilepsia a eventos religiosos, a possessões, né? Ainda existe isso. Ainda tem gente que associa a inteligência, a coeficientes de inteligência, não tem relação com isso. Ainda tem gente que tem vergonha de dizer que faz tratamento para epilepsia, acha que toma remédio para louco. Então, ainda tem muito disso, infelizmente. E acho que é só a informação que acaba combatendo, Falta de né? informação mesmo.
Que legal. Falta de informação. Bom, acho que com o programa a gente com certeza está Espero ajudando que a gente ajude a desmistificar um pouco essa doença, precisa. né? Agora, existem algumas atitudes que podem prevenir essas crises, doutora Andréa? Existem. A primeira é buscar tratamento mesmo, manter o uso regular da medicação. E pessoas que têm a epilepsia têm que ter uma vida regular, regrada. Bebida alcoólica não é indicado. A falta de regularidade de dieta, períodos prolongados de jejum, variações de horário de sono, noites mal dormidas. Algumas epilepsias são sensíveis a estímulo luminoso, então horas de computador, jogos de videogame, luzes repetidas, às vezes de cinema mesmo, alguns filmes até avisam que tem o fotoestímulo, que para a epilepsia não seria interessante. Então esses cuidados pequenos de evitar o fotoestímulo muito prolongado, evitar a bebida alcoólica, manter o horário de alimentação e de sono e manter a medicação regularmente, e as consultas no profissional que faz o acompanhamento ajudam bastante a não ter problemas e a ter uma vida normal. E fatores emocionais também podem impulsionar as crises, doutora? Podem. Fatores extremos de estresse, sim. Lógico que a pessoa precisa ter uma vida normal, ter seus relacionamentos e isso implica oscilações de humor, né? Sim. É muito comum, às vezes, a epilepsia ser associada, até por esses problemas que a gente falou, dos estigmas que existem ligados à doença, a alterações de depressão e ansiedade, e isso a gente pode tratar também, conjuntamente ao tratamento da epilepsia. Mas é bom evitar. Acho que como para o bem geral mesmo da saúde, é tentar manter um equilíbrio, né? Uma vida saudável. Fazer um né? exercício, um relaxamento, é sempre bom. Legal. Doutora Andréa, muito obrigada pela sua presença agradeço, novamente aqui, viu? Foi ótimo, super esclarecedor. Obrigada. Obrigada. Bom, e você aí de casa já sabe, né? Que esse e todos os programas já exibidos estão em nosso site. Você pode rever na hora que quiser. A gente se encontra na semana que vem, no próximo Saúde em Prática. Tchau, tchau.